Muitos pais se queixam que os filhos adolescentes não escutam eles, que os filhos não conversam com eles e não contam com eles quando tem algum problema. A primeira pergunta que eu faço para esses pais é como esse filho foi criado, né? Quando ele era criança ou até mesmo agora na fase da adolescência, ele tinha voz, ele podia opinar em algumas coisas, poderia escolher algumas coisas, poderia participar de algumas escolhas e algumas decisões que são importantes para a família? Ou essa criança e adolescente sempre ficou excluído, criança não tem voz, criança não tem vez, não pode opinar em coisas que os adultos têm que decidir? Eu não estou dizendo aqui que a gente vai deixar que a criança e o adolescente decidam as coisas mais importantes, mas é fundamental que nós escutemos o que eles têm para dizer. Qual é a opinião deles sobre esse tema? O que é que eles acham que a gente deve fazer? Como eles agiriam nesse momento? Qual a sua opinião? Né? Por mais que a gente não vá agir daquela mesma forma, a gente tem que levar em consideração o que é que eles pensam, porque eles também fazem parte dessa família e eles precisam ser ouvidos. E dessa forma, conforme eles vão crescendo, eles entendem que podem confiar nos seus pais, os seus segredos, as suas opiniões, os seus problemas, e acabam sempre recorrendo a esses pais porque eles sabem que ele tem voz, ele sabe que tem com quem contar. Só que se a gente está sempre reprimindo, sempre dizendo que ele não deve opinar, que ele não deve dar a sua opinião, não deve participar dessas decisões, nós estamos dizendo para eles que eles não têm utilidade nesse momento, né? Que eles não têm voz para isso, que eles não vão opinar, eles têm simplesmente que acatar aquilo que os pais decidiram, né? Então, assim, os pais não vão seguir exatamente o que o filho falou, mas vão ouvir ele e levar em consideração essa posição que ele colocou. Então, assim, pode ser que você não escolha exatamente o que o seu filho colocou, mas pode ser que o que ele diga para você vai influenciar na forma que você vai escolher. Ou pode ser que não influencia, mas você pode agradecer ao seu filho por ter dado a opinião dele, por ter participado dessa decisão, porque era muito importante, mas que vocês decidiram então escolher a outra opção porque verificaram que era mais viável, por isso, por aquilo, mas que foi muito importante saber qual era a posição deles e que vocês gostariam sim de conseguir algo que ficasse ali no meio termo, mas que não foi possível, né? Mas essa criança e esse adolescente precisam sentir que tem voz, que tem espaço de fala, que tem espaço para diálogo, que os pais tendem a aceitar, assim, de certa forma, ouvir o que eles têm para dizer, e não é aquela questão que eles não podem estar falando sobre coisas porque os pais estão sempre julgando e sempre dizendo que é frescura ou que não pode participar dessa decisão. E isso é muito importante para que eles se comuniquem com a gente. E aí, conforme eles vão crescendo, eles vão sempre se comunicando e a questão familiar, né, de conviver fica muito mais fácil.